Olá, sejam muito bem-vindas. Nosso tema de hoje é: por que eu não vejo meu lucro no final do mês? Sejam bem-vindos. Aqui é a Cozinha da Cláudia. Boa noite. Nós hoje vamos falar por que você não enxerga o seu lucro no final do mês. Eu sou a Cláudia Vasconcelos e aqui é o Cozinha da Cláudia. Aqui eu ensino você a vender alimentos, qualquer tipo de alimento, mas de uma forma organizada e tendo lucro no final do mês. Por que eu escolhi, né? Você, não sei se você que está aqui já me conhece e tal, por que eu escolhi falar sobre esse tema e por que eu falo disso com tanta paixão e alegria? Porque essa é a minha história, né? A minha história é de uma pessoa que sofreu bastante porque não enxergava o próprio lucro, porque tinha um negócio desorganizado e depois eu aprendi. Então eu tenho essa vontade de passar esse conhecimento adiante. Então, boa noite, sejam muito bem-vindos. A gente então vai retomar, reabrir aqui a temporada de conteúdo no Cozinha da Cláudia, falando desse tema que é super importante, que é Olá, Cíntia! E que é muito importante, porque afinal de contas a gente trabalha porque gosta, porque ama, porque gosta de cozinhar, mas a função de uma empresa é realmente dar lucro, né? Porque sem lucro a gente não cresce, sem lucro a gente não realiza os nossos sonhos, sem lucro a gente não ajuda pessoas. O lucro é necessário para um negócio sobreviver e crescer. O colar tá, ele volta daqui a pouco. Eu fico poupando, Cintia, aquele colar de colher, porque eu tenho muito carinho por ele. Você tem uma memória boa, hein, Cíntia? Então, gente, eu coloquei aqui nos stories esses dias uma brincadeirinha, né? Uma enquete falando sobre a Copa do Mundo, né? Você que está aí na Copa do Mundo, você está trabalhando? Você está. Pois é, estamos de volta. Eu me mudei de cidade de novo e agora eu estou reorganizando e hoje a gente reabre a agenda de conteúdo. E aí eu perguntei ali, você tá, tipo, torcendo para a Copa do Mundo passar logo? Você tá surfando a onda e ganhando dinheiro com a Copa do Mundo? Ou você tá só vendo o jogo e tal, relaxado aí? E aí muita gente respondeu que estava, tipo, torcendo para passar logo. E aí eu fico assim me perguntando, né? Porque esses grandes eventos, Copa do Mundo, né, Carnaval e tal, eles são ocasiões da gente ganhar dinheiro com quase todos os produtos. Quando você não surfa a onda, pode ser por escolha, porque você já está bem, já vendeu bastante, escolheu descansar naquele período, mas pode ser porque você não se programou. Então já fica aqui, fora do tema da aula de hoje, um lembrete para você se preparar para o carnaval, né? Que também é uma data importante, que fecha a agenda, que se você não se programa com antecedência, não consegue, a menos que você seja uma pessoa que adora carnaval, que nem eu, que escolhe não trabalhar para poder brincar carnaval. Se você quer trabalhar, fornecer, vender, a hora de você começar a pensar nisso é agora, para você se planejar e chegar lá. Eu vou fazer uma aula sobre isso, falando sobre como que a gente trabalha as datas comemorativas, mas já estou aqui deixando essa pulguinha aí atrás da orelha, tá? Então, o tema de hoje é por que você não enxerga o seu lucro no final do mês. Isso é quase que um coro, né, de muitas empreendedoras. Eu não vejo meu lucro no final do mês, eu não consigo enxergar, trabalho, não vejo nada, não sei onde está meu dinheiro. Blá, blá. Isso é uma coisa que assim, é uma reclamação de muitas pessoas. A resposta é simples, na resposta assim, por quê? Você não vê o seu lucro porque você entra o dinheiro e sai mais dinheiro do que entra. É por isso que você não vê. Agora a gente vai entender por que isso acontece, mas basicamente você não consegue ter o suficiente para pagar tudo que você gasta e ficar com o lucro, tá? Então, assim, imagina uma festa de aniversário. Seu aniversário, você fez um bolo lindo, você convidou seus amigos, a sua família, cantou parabéns e chegou ali na hora do bolo, você cortou uma fatia para cada um. Aí todo mundo se serviu ali da primeira fatia que você cortou. Aí você se distraiu com a festa, foi conversar, tomar um drink e tal. E as pessoas foram voltando lá e repetindo o bolo, pegando mais um pedacinho, mais um pedacinho, mais um. Aí o bolo acabou. Ficaram só os farelinhos ali. Aí no dia seguinte chegou a sua melhor amiga que não pôde ir no seu aniversário e falou: vem comer um pedaço do bolo. Aí você fala para ela: puxa, não sobrou bolo. O nome dessa sua amiga é lucro, porque é isso que acontece, né? O lucro ele chega no final da festa, ele chega no final depois de todo mundo comer. E muitas vezes só tem o farelo no prato, porque os outros convidados comeram demais. E você estava distraída, o distraído aqui não é no mau sentido, você estava prestando atenção em outras coisas do seu negócio e não reparou isso que aconteceu.
Então, o que acontece no nosso negócio é a mesma coisa, né? O bolo é o nosso faturamento. Ele tem ali, você vai cortando ali os pedaços e vai pagando a conta de luz, conta de gás, a matéria-prima, as embalagens, os impostos, as taxas, a mão de obra, tudo que você tem que pagar para poder vender o seu produto. E se você não cuida, não sobra nada no final. É por isso que eu falo bastante aqui, já falei muito, isso até foi tema de uma live que eu morri de rir, porque todo mundo se engajou. A gente tem que parar. A gente não, porque eu já parei. Vocês têm que parar de chamar lucro de sobra, gente. Não pode falar sobrou tanto de lucro esse mês. Porque senão acontece essa situação que eu contei aqui, essa história de brincadeira, de realmente ser uma sobra, né? Você paga tudo que você tem que pagar. Qual é a primeira coisa que você costuma pagar? Matéria-prima, né? Você vai lá, você tem que comprar matéria-prima para produzir e vender, aí você pode ser que pague mão de obra, você pode ter que... Acabou de entrar aqui a Cláudia do buffet, você aluga o material para o serviço, você vai pagar, ou se você não pagar, você vai se endividar e assumir o compromisso para pagar aquilo. E aí, se você não cuida, realmente o lucro que é retirado por último, ele não fica, não tem lucro, tá? Porque você não pensou. Boa noite, Xará. Então, vou falar aqui. O Ministério das Empreendedoras adverte: chamar lucro de sobra faz mal para a saúde, tá, gente? O lucro, ele é tão importante quanto a matéria-prima, ele é tão importante quanto tudo que faz parte do seu negócio. E você, apesar de, tecnicamente, ele ser o que você retira por último, ele não pode ser se sobrar, eu pego. Tá? Assim, claro que tem umas questões aí de volume de faturamento versus o quanto você vai poder tirar de lucro, né? Especialmente quem já tem endereço estabelecido, empresa, tem ali aluguel, folha de pagamento, contas que são da empresa que tem que ser pagas todo mês, né? Então você tem que faturar num volume alto que sustente aqueles seus custos e tal, para depois você retirar o lucro. E muitas vezes as empresas maiores, elas empatam por um período, né? Ficam ali no ponto de equilíbrio até que o sócio comece a conseguir retirar o lucro. Isso acontece em empresas um pouco maiores, que já tem endereço, despesas, enfim, do endereço. O Uber, né, que é uma empresa, uma startup de transporte e tal, saiu no jornal, acho que no ano passado, que eles demoraram 5 anos para conseguir tirar lucro. Então, não estou desejando isso para ninguém, mas estou apenas explicando: quando a empresa é formal, tem que faturar num patamar para depois tirar. Quando a gente tem um negócio pequeno, né, uma eu presa, ou você trabalha sozinha, ou você tem uma equipe muito pequenininha, esse ponto de equilíbrio para o lucro começar a poder ser retirado, ele é mais baixinho. Por isso que eu falo muito aqui para vocês que trabalham em casa, antes de mudarem de endereço, fazerem bastante conta, tá? Porque se você está suando a camisa aí para enxergar o seu lucro no final do mês, trabalhando em casa, a probabilidade de você conseguir ter lucro no endereço comercial com todas as despesas vai ser menor, tá? Então, eu recomendo muito que vocês tenham os processos todos ajustados, as rotinas, os custos, tudo isso antes de dar um passo maior, que é ter um novo endereço, tá bom? Agora, o que acontece, algumas coisas práticas do dia a dia que podem acontecer para você não estar conseguindo enxergar o seu lucro. Vamos supor que você trabalha aí, você gera um faturamento de 10 mil reais por mês. E aí você trabalha sozinho, sozinha, você retira ali do seu negócio 3 mil reais por mês para pagar suas contas. Já estou vendo você aí pensar: mas de onde ela quer que eu tire o dinheiro? É só isso que eu tenho. Você vai tirar do seu negócio, sim. Só que você não pode tirar mais do que o seu negócio te dá de lucro. Tá? Porque se você fatura 10 mil reais por mês, mas você tem de lucro, lucro líquido 2, você não pode tirar 3, tá? Porque você vai deixar o seu negócio em prejuízo e a sua conta nunca vai fechar. Então você só pode retirar do seu negócio o que de fato é lucro. Porque às vezes o empreendedor fala: eu não estou vendo meu lucro. Aí eu começo a conversar, especialmente quem é meu aluno, a investigar ali e perguntar. Aí quando eu olho ali os números da pessoa, a pessoa pagou o seu cartão de crédito, a prestação do carro, pagou uma opção de coisas do caixa da empresa durante o mês, e quando chegou no final a pessoa fala: não sobrou nada. É claro que não sobrou, você tirou um mês inteiro, você ficou tirando ali, beliscando o seu faturamento com as suas contas pessoais, não vai dar mesmo para sobrar. Tá? Então, uma coisa que pode acontecer no final aqui da live, eu vou passar um dever de casa para vocês, e quem quiser me responder, eu vou ter prazer em analisar para
dar uma ideia para vocês de onde pode estar vindo o problema se você é uma das pessoas que não está enxergando lucro ou que está enxergando pouco lucro, tá? Porque se você está garfando ali no dia a dia, você vai, por exemplo, no supermercado, aposto que o que eu vou falar aqui, um monte de gente vai se identificar. Você vai no supermercado fazer compras para o seu negócio, aí você lembra que você tem que comprar azeite para sua casa, que você tem que comprar 1 quilo de carne para isso, aquilo, e você faz as compras junto. E aí você, como você é sozinha, você não anota separado, você, enfim, faz tudo junto ali. E aí isso vai embaralhando, né? E aí quando você vai ver quanto você gastou de matéria-prima, é só o que você comprou para o seu negócio, né? Você teria que separar, não pode fazer a compra para você e para o seu negócio junto. Ah, mas é corrido, não posso ir no mercado 2 vezes. Passa em notas separadas, paga com dinheiros separados, se possível, né? Você que às vezes não dá, mas não pode juntar tudo num pacote só, entendeu? Pois é, Cláudia, eu também fiz isso. Em geral, as coisas que eu falo aqui que podem estar acontecendo são erros que eu cometi. A Grace já está esperta, separa tudo. Então, separar é o certo, né, Grace? Que bom que você já está separando e a Cláudia, pelo visto, já virou passado fazer isso. Mas quando a gente mistura, a gente tem uma impressão de que pode estar perdendo dinheiro, quando na realidade não está. É a gente que está gastando um dinheiro que é do negócio com a gente. Às vezes até com outras coisas. Você vai, compra um negócio para o seu filho que está ali junto, paga uma coisa, compra para o marido alguma coisa, e você vai e perde o controle. Então, isso leva muito a confundir. Ah, meu negócio não está dando dinheiro. Pode até ser que esteja e você esteja gastando o dinheiro do seu negócio sem controle. Tem como corrigir isso, tá? Mas é só para acender esse alerta. Você pode e deve, especialmente se é a sua única fonte de renda, tirar dinheiro do seu negócio. Mas você precisa saber que aquele dinheiro é de fato lucro, tá? Que bom que algumas pessoas aqui já estão no caminho certo. E se você não tá, tá tudo bem também, porque a gente às vezes está errado, mas dá para corrigir. Eu rodei uma pesquisa aqui no último evento gratuito que eu fiz, perguntando assim, tentando, né, para conhecer um pouco mais as pessoas, tinha muita gente nova. Aí eu perguntei assim, qual o seu sonho como empreendedora? Aonde que você quer chegar? As pessoas respondem, eu quero comprar uma casa, eu quero ir para Paris com meu marido, eu quero comprar um carro novo. São coisas muito legais e muito válidas. Aí na pergunta seguinte eu falava, bom, qual é a sua meta de faturamento? Aí assim, 80% das pessoas respondem, não tenho meta. Então, gente, não dá para não ter meta. Se você quer comprar uma casa, comprar um carro, viajar para Paris com o marido, tem que ter uma meta, porque quanto custa o seu sonho em reais? Custa 50 mil, 10 mil, 5 mil? O sonho tem um preço para ele ser comprado, né? E isso você vai tirar do seu lucro. Não é verdade? Então, se você tem um sonho, se você quer chegar naquele sonho e realizar, você tem que saber como é que vai ser isso no seu dia a dia. Eu quero, o meu sonho custa 50 mil reais. Tá bom, eu vou levar um ano para realizar ele, vou juntar esse dinheiro aqui, então 50 mil dividido por 12, eu tenho que ter tanto de lucro por mês. 6 mil, não, quanto é? 50 dividido por. Faz a conta aí, gente, que eu estou com a cabeça meio cansada. Então, você vai ter que lucrar aquilo por mês. Lucro, não é faturamento. Então, se você quer guardar por mês 3, 4 mil reais para realizar o seu sonho e você ainda tira 3, 4 mil para suas despesas pessoais, quanto você tem que faturar para fazer isso tudo? Que não dá assim para, especialmente quem vende por aplicativo, às vezes tem valores de faturamento super altos. Né? A pessoa vai e fatura 20, 30, 40 mil reais vendendo pelo iFood. Tá tudo bem. Faturamento. Quanto que fica na sua mão de líquido? Essa conta você precisa saber, para poder saber se você está tirando do seu negócio, quanto você realmente pode tirar, ou se você está garfando um número maior. Então tem que ter meta e você tem que encaixar a meta no seu planejamento, no seu dia a dia, para você conseguir chegar lá na sua meta. Não ver o lucro, quando uma pessoa embaralha as finanças, está muito ligado a isso tudo que eu estou falando aqui. Então tem que. Vou falar mais umas coisas aqui, depois eu vou dar as tarefas para vocês, tá? Outro motivo muito comum é você estar com o seu preço de venda defasado. Você até fez o seu custo há 6 meses atrás, você até fez uma ficha técnica quando começou a vender, mas nunca mais você voltou lá para atualizar o preço dos insumos. E com isso, o seu preço de venda ficou defasado em relação ao que você gasta
para fabricar aquilo que você vende. Então, se você gastava R$ 5 há 6 meses atrás e agora está gastando R$ 7,50 para fazer a mesma coisa, é claro que você reduziu ou zerou o seu lucro. Então, você pode não estar vendo o seu lucro porque o preço de venda está defasado em relação ao que você gasta para fazer. Tá? Isso também não é difícil de corrigir, mas isso é uma coisa que tem que ser vigiada sempre. Você até consegue, quando você trabalha ali controlando o custo direitinho, mexer, criar um produto novo, misturar dois produtos num combo, um que tem uma margem melhor com um que tem uma margem mais apertada. O que não pode é não olhar para isso nunca. Eu fiz meu custo lá atrás e agora eu sigo vendendo. Tem uma sensação de que eu acho que eu não estou ganhando mais dinheiro. Tipo, se você tem a sensação, possivelmente não está mesmo. Então tem que olhar ali o custo do seu produto e verificar se ele está compatível ainda com o seu preço de venda. Se não tiver, tem que aumentar. E aí fica aqui um parêntese, eu sou contra ficar anunciando, né? Assim, vou aumentar o preço, ou dar muita desculpa, né? Infelizmente, queridos clientes, com a alta dos preços, porque todo mundo compra comida no mercado, então todo mundo sabe que os preços aumentaram. A melhor coisa é você ir mantendo ali o seu custo atualizado e você ir fazendo pequenos ajustes. Melhor do que você sair de um preço de 16 e para um de 28, porque você ficou um ano sem ajustar os seus preços, tá? Você pode até anunciar que vai aumentar se for uma coisa do tipo aproveite, né, para gerar ali um movimento de aumentar as vendas, aproveite que essa última semana com preço antigo, aí tá valendo. Mas nada de ficar escrevendo cartas assim explicando que aumentou, não precisa, né? Porque nesse momento assim de que os preços estão, agora até deu uma estabilizadinha, mas nos últimos 6 meses os preços aumentaram muito, então todo mundo que compra comida sabe, tá? Terceira coisa que pode estar acontecendo é aquilo que eu comecei a falar aqui da relação do custo fixo. Você pode estar vendendo pouco e o que você vende não paga a sua despesa fixa. Isso é mais para quem já tem um endereço fora de casa, tá? Se você já tem ali um valor de aluguel, se você paga o aluguel de uma dark kitchen, de uma cozinha de produção, de uma cozinha compartilhada, que tem ali um valor mensal para pagar, você pode não estar vendendo o suficiente para pagar aquela despesa fixa. E aí não, o seu ponto de equilíbrio fica muito para o final do mês. Assim, você às vezes tem que trabalhar ali 20 dias para pagar a despesa fixa para depois começar a pensar no lucro. Então, se for isso, geralmente a saída é aumentar um pouco as vendas, dar um ajuste no preço de venda para poder puxar esse ponto de equilíbrio do negócio mais para antes mais para o início do mês, tá? Para você não precisar ter a sensação de estar trabalhando só para pagar as contas fixas. Isso é raro acontecer com a pessoa que trabalha em casa, porque quem trabalha em casa, que rateia a despesa pessoal com a despesa do negócio, geralmente o ponto de equilíbrio é mais baixinho, né? Você está rateando a despesa, tudo é mais barato, aluguel, rateio da energia, do gás, e aí não é geralmente por essa causa, tá? E aí eu quero propor para vocês um exercício, tá? Eu não sei se eu vou deixar essa live gravada, não sei se você que está ouvindo agora, vocês estão ouvindo aqui comigo ao vivo e vai ter gente que vai ver depois. Então é o seguinte, se você não está vendo o seu lucro, eu vou te deixar aqui 3 perguntas e aí você pode me responder pelo direct. Como tem valor envolvido, não se preocupa que eu não vou compartilhar com ninguém. Agora, pode ser que você não queira contar, então tá tudo bem também. As 3 perguntas são, número 1, quanto você fatura por mês? Isso é, quanto você vende? Tá? Eu vendo R$ 5.000 de empada, eu vendo R$ 10.000 de sopa, eu vendo R$ 15.000 de serviço, de personal. Quanto você fatura por mês? A segunda pergunta é quanto você gasta de matéria-prima e embalagens nesse mesmo mês que você fatura. Eu faturo R$ 10.000 e eu gasto com embalagem e matéria-prima, eu faturei no último mês R$ 10.000, eu gastei com matéria-prima e embalagem 5. Você vai me responder isso. E a terceira pergunta é quanto você retira do seu negócio por mês, tá? Então supondo que você fatura 10, você gastou ali 4 de matéria-prima e embalagem, você vai também responder quanto que você tira, seja de uma tacada só, seja com coisinhas que você vai pagando ali. Se você não consegue responder essas 3 perguntas, possivelmente você está um pouco sem controle do seu negócio.
Quando eu falo o seu negócio, às vezes a pessoa fala, ai, Cláudia, você fala, a sua empresa era grande, tá? Não, assim, eu comecei meu negócio em casa, primeira vez, marmitaria em casa. Segunda vez, buffet em casa. Terceira vez, soparia em casa. Eu sei o que é um negócio pequeno em casa e também sei o que é um negócio grande com 4 cozinhas. Eu sei as duas coisas, tá? Eu estou falando isso para vocês porque eu já me vi nessa situação. E eu ficava assim, um pouco com raiva quando alguém me fazia esse tipo de pergunta e eu não tinha resposta. Eu me sentia muito desconfortável. Quando a pessoa falava assim, eu às vezes ia buscar aconselhamento, né, antes de aprender a domar a gestão, eu ia buscar aconselhamento, perguntar, e às vezes a pessoa me fazia essas perguntas. Quanto é o seu faturamento? Qual é a sua margem de lucro? Aí eu ficava assim, meio tipo, eu tenho que saber isso? Então tem. Tem. Se você trabalha, tem um negócio de alimentos, uma parte desse faturamento tem que ser o seu lucro. E para você conseguir é, responder essas perguntas, você tem que controlar. Cíntia, não tem data ainda não, tá? A gente está aqui retomando o conteúdo. Lá para janeiro eu vou pensar. Por hora, vamos aqui aproveitar. Tem uma agenda de conteúdo bem legal pela frente. Esse ano não tem mais turma nenhuma, nem aqui, nem no Viver de Sopa, tá? Só mesmo conteúdo gratuito aqui. Quando vocês vão com certeza saber quando eu for reabrir. Então, recapitulando as perguntas, quanto você fatura por mês? Quanto você gasta de matéria-prima e embalagem por mês e quanto você retira do seu negócio por mês, tá? Quem quiser ouvir um parecer meu, me manda um direct com essas 3 perguntas. E se você não sabe, assim, não sei como fazer isso, me manda também que eu te dou umas dicas. Mas isso para você, o tema dessa live de hoje é por que eu não enxergo o meu lucro. Então, a primeira coisa é responder essas 3 perguntas. Se você consegue responder quanto que você fatura, quanto você gasta de matéria-prima, embalagem, quanto você retira, eu posso te dar uma ideia, pela sua resposta, de por que você não está enxergando o seu lucro. E se você não consegue responder, a gente vai ter que fazer um outro caminho, mas talvez por isso você não consiga estar enxergando, porque você está realmente no escuro, tá? Tá fazendo sentido, gente? Todo mundo aqui está enxergando lucro? Ou vocês estão nessa situação de tá procurando? Essa historinha ali do bolo que eu falei no início, é que isso é uma coisa que eu costumo fazer essa analogia do preço de venda com bolo, porque para mim é uma coisa que quando você perde o controle do bolo, só fica farelo. E é isso que acontece com o nosso negócio de verdade. Quando a gente perde o controle dos custos e despesas, só fica farelo. Só que de tudo que a gente vende, se você vende sopa, uma concha dessa sopa tem que ser seu lucro. Se você vende uma caixa com 12 brigadeiros, 3 ou 4 brigadeiros ali tem que ser o seu lucro. É daí que sai o lucro. Então vocês têm que exercitar sempre, olhar para aquilo que vocês vendem. Se for um serviço, uma fatia daquele serviço tem que ser o seu lucro. Vocês têm que exercitar, olhar para aquilo que vocês vendem, olhar para aquilo que o serviço que vocês prestam, aquilo que vocês fazem, e enxergar que uma parte daquilo tem que ser o seu lucro. Pois Graça, é isso mesmo. Se você não consegue responder, está fazendo errado. Está no escuro, né, na realidade. Se você conseguir responder e os números não fizerem sentido, eu posso te falar o que pode ser. Agora, se você não consegue responder quanto você gasta, por exemplo, de matéria-prima e embalagem no mês, tipo, você está totalmente sem saber para onde está indo o seu negócio, né? Você está recebendo dinheiro pelas vendas e você está sem controle do que você está gastando. E aí, essa fatia que tem que ficar preservada para ser o seu lucro, ela está muito em risco, se é que está sobrando alguma coisa. Eu tenho uma aluna que ela, quando começou a ser minha aluna, ela estava em desespero total. Ela brincava que ela vendia o almoço para comprar o jantar. E ela falava assim, tem dias que eu tenho que esperar entrar dinheiro, fazer uma venda para poder, com o dinheiro daquela venda, sair correndo e comprar produto para continuar fazendo venda. Tá tão crítica que era a situação dela. E aí a gente foi mergulhar na parte de custo dela e ela descobriu que ela cobrava R$ 16 e ela devia estar cobrando 27, eu acho, na época. Era uma diferença muito grande. E aí ela perdia mais ou menos uns 60 centavos por cada refeição que ela fazia, que ela vendia.
Então, olha que loucura, né? Ela faturava tipo 12 mil reais por mês, ou seja, ela já tinha um faturamento alto. Só que ela gastava muito para ter aquele faturamento, porque ela tinha um descontrole de quanto ela gastava nos custos e despesas. No caso dela, era custo de mercadoria vendida, que era muito alto, assim, os insumos mesmo. E ela tinha um problema também de tamanho de porção. E aí ela ajustou ali, a gente fez em duas etapas, porque não dava para dar um salto de 16 para 24, a gente fez uns ajustes e aí, logo que ela começou a praticar o novo preço de venda e o tamanho da porção nova, ela falou que era um fenômeno que estava acontecendo, porque ela falou: eu vendo menos, mas eu vejo dinheiro no caixa. Olha que loucura. Porque o faturamento alto, ele mascara. Você que às vezes tem uma impressão, tipo, pô, tá entrando 20 mil por mês, não tem como tá perdendo dinheiro. Tem. Se você está gastando é sem controle, se você não consegue responder essa pergunta, quanto você gasta de matéria-prima e de embalagem por mês, você pode estar gastando mais do que aquilo que você fatura. Eu já contei uma história que é rapidinha, né? Mas alguns de vocês já devem conhecer, que antes de eu abrir o buffet, eu trabalhei numa empresa de eventos, que era uma empresa bacanérrima no Rio, fazia todos os eventos, assim, era super legal. E aí a gente teve lá um mês de muito trabalho. No final, a empresa tinha faturado R$ 1 milhão naquele mês. E aí deu uma festa, champanhe, comemoração e tal. 15 dias depois, a maior parte dos funcionários foi demitida porque a empresa estava quase falindo. Porque para faturar 1 milhão, ela tinha gasto 1,5 milhão. O que que acontece, né? Aquilo foi um período de muitos eventos no Rio de Janeiro e aí a empresa não tinha mão de obra, não tinha material, não tinha nem estoque. Ela precisava pegar, tomar isso no mercado para poder entregar os eventos. Aí olha que coisa louca, né? O setor comercial ele continuou praticando os mesmos preços de venda dos serviços da empresa, porque para ele o negócio era vender para aquele preço que estava na tabela. O setor operacional, quando ia buscar o material no mercado para poder realizar o que o comercial vendeu, ele não conseguia comprar pelo mesmo preço, porque o mercado de eventos estava superaquecido. Então, um serviço que custava 10 naquele momento estava custando 100. Mas o setor operacional, ele tinha que entregar o evento. E naquela correria, ele até tentava que o gerente aprovasse o orçamento, o gerente estava em outro lugar, né? Naquela época não tinha, assim, era isso tem muitos anos, não tinha essa comunicação de celular tão ágil, WhatsApp, era tudo na época do fax ainda. E com isso a empresa se descontrolou, entregou todos os eventos, mas ficou com um rombo de 500 mil no caixa. Isso acontece nos pequenos negócios também. Não quero assustar vocês, mas às vezes essa sensação de não tem dinheiro para nada, não estou tendo nada. Pode ser isso. Você pode estar aí com faturamento alto, mas um custo de despesa muito alto também, e essa é a razão, uma das razões de você não estar vendo o seu lucro. Tá bom, pessoal? Não era para ser uma má notícia, tá? Tô aqui para ajudar vocês, mas é um ponto de controle necessário. Então, recapitulando aqui para quem entrou depois, quem quiser que eu faça aí um ponto de checagem, me manda pelo direct, respondendo as três perguntas. Quanto você fatura por mês? Quanto você gasta de quanto você faturou no mês passado? Vou ser mais específica. Quanto você faturou no mês passado? Quanto você gastou de matéria-prima e embalagem nesse mês que passou? E quanto você retira do seu negócio todo mês. Retirar não é retirar só o salário. Se você retira um salário só, parabéns. Mas quanto você retira ali naquelas bicadinhas que você dá no caixa do seu negócio, tá? Aí me manda isso pelo direct que eu vou responder, eu vou dar uma luz para vocês, tá bom? Hoje foi a primeira live de conteúdo desse novo ciclo que está começando hoje. A gente tem outra live essa semana, eu vou divulgar por aqui, não sei se vai ser aqui ou no YouTube, mas eu aviso vocês, tá bom? Vou postar aqui nos stories os avisos e vou botar uma caixinha de pergunta amanhã nos stories para vocês, quem assistiu essa live aqui hoje ou vai assistir gravada, me falar se ficou com alguma dúvida, se quer perguntar alguma coisa, tá? Aí bota lá na caixinha de pergunta e aí a gente vai conversando aí nas próximas semanas. E vocês estão preparados para o Natal? Já estão com as encomendas prontas? Vão fechar? Vão vender? O que vocês vão fazer no Natal? Vão trabalhar ou vão descansar? Eu no começo assim do buffet eu trabalhava todo Natal e Ano Novo. Aí depois que eu já tinha assim estabilizado mais a empresa, eu passei a fechar no Ano Novo, porque para mim sempre foi um sofrimento trabalhar no Ano Novo por causa da quantidade de Rio de Janeiro, né? A quantidade de gente bêbada na rua, o trânsito todo fechado, era difícil fornecedor, falta gelo, enfim, eu sempre achei uma noite muito caótica. Então, assim que eu pude, eu parei de trabalhar Réveillon.
A minha equipe adorava também. Você descansa, tá certo, Cíntia. Acho que o legal é a gente trabalhar bastante durante o ano, para quando chegar ali no ou Natal ou Ano Novo, escolher um período para descansar. Ou mesmo a primeira semana de janeiro também tá valendo, né? Quando tá assim, passa tudo, aí você tira uma semana de folga, verãozão, vai pra praia, viaja, que a gente merece, né? A cozinha, ela cansa bastante, então a gente realmente tem que recuperar. Não para nunca, é Graça, caramba. As sopas voltam em janeiro. Eu falei, o Graci, sobre essa questão das sopas, assim, sempre funciona muito fazer uma última chamada antes de você fechar. É uma coisa que costuma gerar uma venda bem boa. Tipo assim, vou fechar semana que vem. Peça a última chance para você pedir. E por quê? A pessoa não está pensando em sopa no Natal. No Natal a pessoa quer peru, panetone, rabanada. Mas quando passa aquela comilança do Natal, no dia 26 está todo mundo se sentindo culpado, que comeu demais, bebeu demais, que não vai entrar no revestido do Réveillon, que ficou com a barriguinha e tal. Aí a pessoa quer um alimento, quer fazer uma dieta seca a barriga, quer comer, fazer dieta líquida 5 dias. E aí, por causa disso, essa venda pré-natal funciona. Então, se você ainda não encerrou sua agenda, é uma coisa legal, você dá uma divulgada e falar: pensa na semana após Natal que você vai querer comer uma comida mais leve antes do Ano Novo. Isso para mim sempre funcionou muito bem. Tá bom, pessoal? Então, obrigada aí pela presença de vocês. Tava com saudade de ver vocês aqui, do Cozinha da Cláudia. Eu estou sem fazer live aqui há uns bons meses. Mas agora eu estou. Talvez no ano que vem eu junte todo mundo aqui de novo, porque administrar os perfis é bastante trabalho. Conteúdo lá, conteúdo cá, e como tem muito conteúdo que é em comum, né, com os dois perfis, eu estou aqui pensando se não junto todo mundo de novo. Tá bom, pessoal? Um beijo, então, obrigada. E fica de olho na caixinha de pergunta. E quem quiser mandar o exercício, pode mandar, que eu vou ter prazer em dar uma ajuda aí. Ah, obrigada, eu cortei hoje. Estava com aquele jubão, né? Hoje eu fui lá preparada para o verão. Obrigada, então, pessoal. Beijo. E a gente vai se falando aqui ao longo da semana. Tchau, tchau.